Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, tradicional, todo mundo quietinho, não sei o que está acontecendo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. A sindicatura profissional foi tomando corpo, principalmente da pandemia para cá. Foi aparecendo muita gente no mercado, foi se dando muita voz e muita mídia para os síndicos e começaram a haver muitos excessos. Então a gente vai falar hoje sobre postura profissional do síndico. Você já deve ter visto coisas bizarras por aí e a gente vai tentar conversar um pouco sobre como o síndico deve se comportar. E não é o síndico em si, qualquer profissional deve se comportar, né? Carlos, você quer começar? Vamos lá. Esse com certeza é um tema bem rico, até pelo que você colocou logo na sua introdução aí, Rogério. A gente começou a ver alguns excessos que são... Cada um, obviamente, tem a sua forma de enxergar as coisas, mas, na minha opinião, são de extremo mau gosto. Mas, partindo do princípio que nós temos hoje, existem dois tipos de síndico. O síndico profissional, que é aquele que fez desta profissão o seu ganha-pão, se preparou, estudou e tudo mais. E nós temos os síndicos orgânicos, os síndicos moradores. Então, a gente parte do princípio, de que se a pessoa resolveu colocar, usar a nomenclatura síndico profissional, o que se espera no mínimo é uma postura profissional, como em qualquer carreira, como se espera de uma postura profissional de um advogado, de um engenheiro, de um médico, de um administrador, enfim, N profissões. E aí, eu gostaria de fazer aqui uns comentários. A gente tem visto, nós que estamos mais no dia a dia desse mercado, a gente tem visto algumas coisas aí, lives, que hoje em dia virou, meio que moda, lives, vídeos como esse que a gente está tratando aqui de assuntos da área condominial, em que as pessoas, acho que às vezes elas perderam um pouco da noção, daquilo que é aceitável, daquilo que é tolerável e daquilo que foge totalmente ao tom, Então, eu lembro que a Vanessa, no início, quando a gente se conheceu, ela falava que eu era muito, assim... eu não lembro a palavra, muito fechado, muito introvertido, Quando eu falava algum palavrão assim no intervalo, alguma coisa, eu pedia desculpa, ela, não, imagina, não tem problema, porque sempre foi uma postura que eu tive, assim, na frente de mulheres. Se eu tiver entre homens, eu e o Rogério já tivemos num estádio de futebol juntos, então ele sabe muito bem que ali no estádio de futebol, ali eu me solto, ali Nossa, é eu tô até com medo de se soltar. Ali eu extravaso, Ele sabe disso porque ele já presenciou. Agora, eu, por exemplo, até por uma questão de criação, eu me envergonho se às vezes eu falo um palavrão, mesmo que escape, na frente de uma mulher, É um jeito meu, é um estilo meu. Agora, óbvio, depois que a gente vai pegando uma certa intimidade, esse tipo de... Já descambou já, pessoal. Não é já assim descambou. Não, porque eu não sou assim, vocês sabem disso. A gente troca até de roupa, tudo na frente do outro. Assim, eu já fiz a minha introdução aqui do tema, e eu tenho certeza que vocês têm outros exemplos para colocar, mas eu acho, por exemplo, de um mau gosto atroz, uma pessoa que se propõe a fazer uma live, um programa, um vídeo, uma gravação para expor para suas redes sociais, para os seus seguidores e tudo mais, e ela encaixa e aí independe se é homem, mulher, não importa, e ela encaixa ali pelo menos num trecho de 10, 15 minutos, encaixa uns 4, 5, 6 palavrões. Gente, eu acho que... sabe, desculpa, de novo, isso aí não tem nada a ver? Ok, eu entendo que se a gente tem uma postura profissional, a gente é visto o tempo todo. Nós temos que ser exemplo. Você está usando, assim, só para enriquecer o seu argumento, você está usando o seu espaço profissional, que a sua rede... Ou então você separa, Se você usa a sua rede
pessoal como uma forma de divulgar o seu ambiente profissional, você tem que manter a sua ética, a sua postura profissional na sua rede pessoal. Se você está usando a sua rede pessoal para divulgar uma live profissional e você já virou aquilo ali para uma coisa que não tem regra... Na verdade, é exatamente esse o ponto. Existe uma mistura que acaba confundindo as coisas. Imagina o seguinte, vamos trazer para um ambiente corporativo. Alguém aqui numa reunião, quem já trabalhou em empresa, em corporação, alguém aqui numa reunião com diretor, com clientes, soltaria meia dúzia de palavrões? Depende do grau de intimidade com o cliente, mas... Não, numa reunião com diretoria, com tudo. Não, até eu me seguro. Eu falo palavrão um atrás do sabe, outro. Profissionalismo é a gente tem que passar uma imagem de profissional em todos os momentos. Mas a questão acho que não é só essa. Eu acho que quando a gente fala em ética, a gente fala em respeitar o espaço do outro, né? Exatamente. Eu penso assim, olha, quando você tem um lugar de fala, talvez seja até isso. Quando você tem, o caminho é esse. Quando você tem um lugar de fala, quando você está mostrando e tendo a oportunidade de mostrar o seu trabalho e você tem pessoas interessadas em ouvir, deve existir uma palavra chamada primeiro respeito. Com certeza. Os síndicos que têm lugar de fala, seja como palestrantes, seja como protagonistas de um programa como o nosso, seja através de um convite para fazer uma live, seja através de um programa periódico formado para trazer informação de conteúdo ao mercado condominial. Primeiro, deve existir responsabilidade. Segundo, quem tem lugar de fala é modelo. Sendo modelo, nós temos que dar o exemplo. Cada um aqui tem o seu perfil de atuação. Cada um aqui tem uma forma especial de mostrar o desenvolvimento do seu trabalho. Exemplo, eu dou mentorias. Eu tenho uma forma de lidar com os meus mentorados. Eu sou advogado, eu tenho uma forma de lidar com os meus clientes que contratam os meus serviços jurídicos. Da mesma forma, eu tenho uma forma para lidar nos condomínios onde eu faço gestão. Maravilhoso. O que eu percebo quando você tem um lugar de fala, que as pessoas estão ali para te ouvir, se você trata de assuntos de forma desrespeitosas, utilizando o nome de outrem, né? Por isso que eu falo que hoje tem um mercado, você começou muito bem a fala falando sobre separar o joio do trigo, a bem da verdade é essa. Tem que existir uma separação do joio do trigo. Eu coloquei assim, olha, até escrevi, eu não preciso diminuir o outro para me sobressair. Isso ética, é na vida, né? Ética. Essa é ética eu não profissional. preciso efetivamente apontar o dedo como uma metralhadora giratória, diminuindo o trabalho do outro, o nome do outro, a certificação do outro, a reputação do outro, para me sobressair. Por quê? Porque tem lugar para todo mundo. Quem vai separar o joio do trigo, obviamente, vai ser o mercado. E eu adoro saber que é o mercado que vai escolher. Só que isso não precisa acontecer diminuindo a categoria e o valor do outro. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. A ideia, obviamente, não é minha, mas a frase eu acho que é. Assim, a pessoa não sabe chegar, a pessoa não consegue chegar onde você está, no nível que você está, porque ela não tem capacidade para chegar lá. Então, em vez dela chegar lá, ela quer te trazer pro nível dela. Pra vala comum. As pessoas, elas não têm por hábito, por isso que eu falo, elogie como se fosse mudar a vida de alguém, porque muda. Quando a gente fala em elogiar o trabalho do outro, é isso. Teve uma concorrência que eu participei, que eu falei assim, olha, se vocês não me elegerem, elejam aí os meus concorrentes, que eu já tô sabendo quem são. Os caras olharam e falaram, como assim? Eu falei, eles são incríveis, eles são excelentes e verdadeiramente vão fazer um trabalho melhor do que o meu aqui. Aí o cara olhou e disse, mas por quê? Porque eu já vi que eu não tenho muito perfil pra vocês.
E tá tudo bem, percebeu? O que eu fiz? Eu diminuí o outro? Não, eu não diminuí o outro. Porque aquele que já faz a merda... Desculpa, merda. Olha, falando aqui, merda não é palavrão. Aquele isso que eu acabei de falar sobre merda isso, não é palavrão. gente? Todo mundo faz merda. Veja, eu todo falo dia. isso metaforicamente falando, todo mundo. Então, o que acontece? Quando eu diminuo o outro, na verdade, eu estou me diminuindo. Porque eu não preciso, tem mercado para todo mundo. Mas de que forma que essa pessoa... De que forma essa pessoa está lidando? De que forma ela está fazendo? De forma profissional? Não. E aí já não é mais amadorismo também. Aí é uma questão de maldade, crueldade. São os valores que ela traz. Ninguém dá aquilo que não tem. E é o tempo que mostra, né, gente? Sim. A gente fez uma assembleia faz 2 semanas em que nós fomos eleitos depois de 2 anos do mandato de um outro síndico profissional. Tinham N coisas erradas, mas eu não posso chegar lá e falar, o cara era um jumento, não sei o quê. Nós entendemos que houve falta de manutenção preventiva. Eu não posso garantir que se tivesse havido a manutenção preventiva, o problema não teria acontecido. Ponto. Eu não preciso falar, o cara que estava antes de mim era um jumento, entendeu? Esse exemplo eu tenho que respeitar a pessoa. Esse exemplo que você deu eu acho fantástico. E eu tenho certeza que a gente também, todos nós já vivenciamos isso em maior ou menor grau. Quando você assume um condomínio novo, é natural que você vai verificar se as coisas estão funcionando dentro daquele sistema que seria o normal funcionar. E aí, você descobre, por exemplo, que não era feito limpeza de caixa d'água há mais de um ano. Você vai chamar o cara de porcalhão. Não, se o cara vier me perguntar, assim, você tá errado, você sabe que tá errado, porque a norma manda você fazer. Olha, pelo menos a limpeza de 6 meses. Mas por isso que vocês me contrataram. Agora, eu preciso divulgar isso aos 4 ventos? Não, mas eu preciso, se alguém me questionar, eu falo assim, olha, nós precisamos fazer, porque isso é o que manda a norma. Olha, eu vou discordar um pouco. Não, mas... Tem que ter lastro de informação. Não, mas... Porque se você não mostrar também pro corpo diretivo que aquela lavação não se deu na sua gestão, mas na outra, é capaz de lá na frente eles falarem o seguinte, inclusive, a caixa d'água não foi lavada na sua e não é. Então é importante documentar. Mas veja, uma coisa é você informar o que você fez e por que é necessário fazer. A outra coisa é você, por iniciativa própria, dizer, olha, o outro síndico errou porque fez assim, assim. Não, aí não precisa. A gente tem por hábito, quando a gente vai para a assembleia, a gente tem um item que a gente coloca em todos os editais, que é situação atual do condomínio, onde a gente apresenta a situação financeira, a parte operacional, a inadimplência e os eventuais processos que estejam acontecendo e tal. Os relatórios de praxe. A gente dá um panorama resumido. Olha, senhores moradores, isso é o que a gente fez desde a nossa última assembleia, isso é o que foi feito. Mostramos fotos antes, depois e tal. Então, quando eu vou e digo, olha, fizemos a lavação dos reservatórios de água, fizemos a troca de recarga dos extintores, blá, blá, blá. Se alguém me perguntar, mas por que isso não era feito antes? Eu vou fazer, olha, uma regra manda fazer assim, assim, assim. Então, eu não preciso tomar iniciativa. Não preciso. Um ponto que você falou, desculpa te interromper, Priscila, que eu acho muito importante, até porque na abertura eu dei muita ênfase à postura assim de palavrão, de como se coloca, de como se apresenta, mas você colocou uma palavra importante, postura profissional. Não estamos falando só da forma como você fala, conforme você se apresenta para as pessoas, mas também da parte ética. Ser ético na forma de você trabalhar sem precisar detonar o seu antecessor também faz parte dessa postura profissional. É o que o Rodrigo Carpá falou outro dia, e ele colocou isso inclusive nas redes sociais, que eu achei bárbaro. O que importa é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Isso é caráter. Porque muitas vezes as pessoas só se dão de boazinhas e mostram o lado luz na frente dos holofotes, na frente dos outros. E o mais importante, verdadeiramente falando, é o que elas fazem quando os holofotes estão apagados. O que elas fazem quando ninguém está vendo. A colocação do Rodrigo, beijinho. Foi incrível. E é isso mesmo. O que é que as pessoas fazem quando ninguém está vendo? Assim, e também tem um ponto, né, gente? Todo mundo quer ser visto, né? Todo mundo quer ter um lugar de fala, como você mesma disse, né?
Isso tem o bônus e tem o ônus. Ixi. Não, assim, hoje em dia é muito fácil, né? Você abre uma live no seu Instagram, você coloca um vídeo no YouTube, no Facebook, seja lá onde for, e você tem o seu lugar. Você pode ser que ninguém assista, mas você fez o seu conteúdo, né? Isso traz ônus e bônus, né? Eu falo muito, o Carlos falou sobre a nossa aventura de ir ao futebol, né? Fiquei curiosa. Eu falo isso de jogador de futebol, né? O jogador de futebol tem uma profissão que ele ganha muito dinheiro, na maioria dos jogadores famosos e tal, não sei o quê. Só que o jogador de futebol não pode sair na rua, porque ele é abordado, ele é cobrado, seja lá o que for. Tem os exageros, obviamente, não estamos aqui para discutir isso, mas o que eu quero dizer é, tudo tem seu ônus e bônus. A partir do momento que você quer estar em evidência, você precisa saber que você está em evidência e você é uma referência. Como bem a Vanessa falou. Você é exemplo. Você se coloca como exemplo. Exato. Modelo, exemplo, então, referência. assim, a forma que você se veste... A gente costuma dizer que a gente foi num lugar e era o Mickey. Tipo, porque as pessoas te veem como referência. Ontem o Rogério foi, você é o apresentador do condomínio e tal. Então, assim, né? E as pessoas estão te observando. E aí onde eu ia chegar? A forma com que você se veste, você vai numa assembleia, eles observam a forma com que você se comporta, a forma com que você fala. Se você fala certo ou fala errado, se você acerta concordância verbal, né? Isso tudo faz parte do seu perfil profissional. Está sendo julgado o tempo inteiro. Faz parte do seu pacote. Assim, você tem que tomar cuidado nos lugares que você frequenta. Com quem tu anda. Com quem você anda. Você estava lá com o fulano faz tal coisa. Né? Sabe uma coisa que me ocorreu depois que eu fiz a parte introdutória aí dos palavrões, que isso é uma coisa que me chama muita atenção, me agride os ouvidos quando eu estou vendo um vídeo no YouTube ou numa rede social e a pessoa solta ali meia dúzia de palavrões. Como síndico profissional, eu fiz a seguinte analogia. Alguém aqui, sinceramente, teria coragem numa assembleia, uma simples assembleia, que é o que a gente mais faz durante o ano, né? Encher lá a assembleia com meia dúzia de palavrões daqueles bem carregados. Não dá, isso é um desrespeito com as famílias que o contrataram. É exatamente assim que eu me sinto quando eu vejo uma pessoa fazendo uma apresentação profissional e descambar com um monte de coisa. O público que você lida, né? Uma coisa esse é o ponto. Eu já vi vídeo daquele garoto, como é que ele chama? Felipe Melo, não é isso? Felipe Neto. Felipe Neto. Esse garoto tem, acho que, 50 milhões de seguidores, é milionário, enfim, mérito dele e tal. Eu vi 1 ou 2 vídeos dele, até porque eu não sou seguidor, tal, não sou muito ligado nessas coisas, mas assim, eu vi que o público dele gosta dele, porque ele é desbocado, ele manda um monte de palavrão no... Não, mas você tem que saber pra quem você tá falando, novo, né? Esse é o público dele. Mas olha, né? Veja uma coisa. Falar palavrão é libertador na hora certa. Sim. Falar palavrão, como diz o Shrek, melhor pra fora que pra dentro, é libertador na hora correta. E tá tudo bem. Perfeito. Cada um fala como quiser. O problema é na hora certa, no momento certo, pro público certo, respeitando o outro. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Por isso que eu falei. Né? Rogério sabe a metade dos palavrões que eu falei no jogo de futebol. Gente, Nossa. puxa, super natural. Eu xinguei o juiz, só não xinguei ele de gente boa, porque o resto foi tudo. Então, quando eu tinha escritório de advocacia, eu e minha sócia, tinha dia que a gente tava tão estressada, a gente já chegava estressada. Aí eu falava assim, vamos descarregar. Tava eu e ela no escritório. Ela numa sala, eu na outra. A gente começava a xingar. Xingar. Passava 5 minutos xingando. Aí depois Viu? É libertador. Sim, mas eu concordo. Eu acho o importante da gente, assim, o ponto que a gente quer tocar, eu acho que é o seguinte. Qual a credibilidade que você quer passar para os seus clientes? Sim. Qual é a figura, qual é a persona, o profissional que você quer passar para os seus clientes? A gente faz um programa que chama Condomínio Informal. Em nenhum momento, em todos os programas, nós estamos há mais de 2 anos no ar, nós fomos desrespeitosos. A gente pode ter tido algum tipo de deslize, algum tipo de
alguma fala errada, alguma coisa, mas em nenhum momento nós, de maneira consciente, buscamos desrespeitar quem quer que seja. Quem quer que seja. Nem que seja um concorrente, uma pessoa que tenha nos prejudicado, os nossos telespectadores, alguma empresa, nada. Com zero. certeza. E olha que exemplos e motivos a gente não faltam nessa área. Mas como você é aquilo, você postura profissional. Exato. Então, assim, quando você vai se vender para o seu cliente, você está tranquilo com tudo que você produziu profissionalmente na sua área? É isso que a gente está falando. Eu tenho tranquilidade para onde eu apareci, para os vídeos, tem 2 anos de programa gravado, tem entrevistas que eu dei, tem um monte de matérias que eu participei, eu tenho tranquilidade com isso. Esses outros que têm uma postura menos profissional, vamos dizer assim, tem essa tranquilidade? Ou eu sou assim mesmo e dane-se? Eu odeio isso. Eu sou assim e dane-se. Você é assim e dane-se, então pague o preço. Né? É isso aí. A partir do momento que a pessoa toma uma postura de eu não posso melhorar porque eu sou assim, pra mim já não serve. Ainda bem que evolução é individual, gente. A parte que eu mais gosto. É interessante também. Cada um é responsável pelos seus próprios atos. Mas não é aquela história assim, mas você fez, mas eu sou assim. Você é a síndrome da Gabriela. Né? Gabriela. É interessante colocar também que muitas vezes, para nós síndicos, nós somos provocados a criticar o nosso antecessor. E eu não vou esquecer, Carlos, você estava largando a sindicância de um condomínio e nos convidaram a fazer uma apresentação. Essa apresentação foi fora da Assembleia. E tinha uma pessoa ali, eu não te conhecia, acho que você lembra disso, a gente não se conhecia. Uhum. Ela queria te atacar o tempo inteiro, dizendo, o que você acha de uma pauta não sei como, o que você acha de uma postura tal... E a minha saída foi sempre dizer, eu não posso comentar porque eu não sei a situação que estava se passando no momento, certo? Obviamente, ele queria te te desqualificar. Então, assim, naquela oportunidade nós não fomos eleitos, mas nos procuraram 6 ou 7 meses depois para fechar o contrato, para participar novamente da questão. Qual condomínio é esse? Qual condomínio? O seu amado condomínio. Mas então foi 6 meses depois, foi 2 anos depois. Não, você não tá. Você tinha saído, aí entrou o outro. Entendi. Assim, é que eu agora me perdi. Porque nós a vida como ela é. Nós nos apresentamos lá 2 vezes, né? E nessa primeira vez, eu não sabia nem de quem que ele estava falando. Poderia simplesmente meter o pau em você e me glorificar? Poderia. Talvez tivesse ganho aquela eleição? Sim. Mas não aconteceu. Por quê? Eu posso sair daquela assembleia, eu posso hoje deitar minha cabeça no travesseiro e falar, não preciso falar mal de ninguém. Com certeza. Eu falo isso nos condomínios. Eu falo, olha, me desculpe, mas eu não costumo falar mal de quem não tá aqui pra se defender. Na hora eles olham assim pra mim e falam, não, mas aqui ninguém tá... E em que situação ele tomou aquela atitude? Eu falei, olha, eu não sei como é que foi o caso concreto, mas eu sei que ele já não está aqui, essa gestão não corresponde à minha e de verdade é daqui pra frente. Aí eles olham e falam, não, mas a gente quer falar... Não, desculpem, vocês me contrataram, o reloginho tá rodando, o condomínio tem muita coisa pra fazer e é daqui pra frente. A conversa, o ambiente fica assim, silêncio total. As pessoas, elas só param de falar. Preciso falar, a mentira, a fofoca, as coisas horrorosas, elas só terminam no ouvido das pessoas inteligentes. Então, cabe a nós sabermos, nos posicionarmos e moralizar tudo, e não é só mercado condominial. É a nossa vida pessoal também, porque até questões de vida pessoal, o mercado condominial, eu falo que a parte podre, imunda, nojenta do mercado condominial, as pessoas, elas querem usar as nossas vidas pessoais, inclusive, para tentar achar alguma coisa e atacar. Ou seja, cuidem do próprio umbigo neste caso. Aí sim, não é o direito umbilical, é cuidar do próprio casinha, do próprio umbigo, do seu porto seguro, né? E moralizar a sua própria vida e a vida das outras pessoas que a gente resolveu fazer gestão nos condomínios. Gente, aí melhora. Eu preciso fechar o programa, mas eu queria só dar um encerramento no seguinte sentido.
Eu já falei isso em outros programas, vou falar de novo. Acho que a repetição, quando ela é positiva, ela saudável, é importante. Nós temos um grupo muito legal, que é o grupo 5 Estrelas. A gente tem mais intimidade com alguns do que com os outros. Também tem gente que a gente não gosta, também tem gente que não gosta da gente. Isso é natural, é coisa de empatia, né? O ponto que eu quero chegar é o seguinte: toda profissão existem os bons e os ruins. Existem os invejosos, existem os trabalhadores, existem todo tipo de gente. Quanto mais pessoas envolvidas na situação, mais diversidade você tem. Então, assim, o importante desse nosso programa aqui, dessa pauta em específico, é você pensar o que você quer transmitir para os outros, né? Você quer transmitir uma imagem de uma pessoa desleixada, uma pessoa que não transmite credibilidade, uma pessoa que não tem postura, ou você quer transmitir uma pessoa de seriedade, uma pessoa de confiabilidade? A pessoa vai olhar para você e vai falar: poxa, esse cara é um cara sério. Eu já tive uma situação de uma entrevista que eu dei quando eu estava começando. Isso é verdade. Nem olhar para a câmera direito ele olhava. Eu não sabia falar direito. A conselheira me assistiu e falou assim: você é uma pessoa muito séria, eu preciso de uma pessoa séria assim no meu condomínio. Gente, como ela sabia? É questão de postura. Seu corpo entendeu? falou, você mostrou. Não, é postura. O que eu pensei? Ela não sabe se eu sou sério, se eu sou honesto, se eu sou correto, não sei o quê. Mas foi a mensagem. Ou se eu só sou um bom ator, né? Não, você foi uma mensagem que você passou. É isso, então assim, pense no que você quer transmitir. Eu acho que uma coisa que a Vanessa fala, que eu acredito muito, a energia que você joga é a energia que você vai receber de volta. Uhum. Então, se você quer transmitir desleixo e palavrão e descompromisso, você vai receber isso de volta. É o respeito. Pense no que você quer. A gente vai ficando por aqui. Confira a gente nas plataformas de áudio e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.